Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um God Vibes Podcast, mas só que não é mais um God Vibes Podcast, é uma super colaboração. Super colaboração, olha só. Diretamente, você pode estar vendo nós ou do God Vibes ou do TBT Games com o Anderson. Isso aí galera, salve clã, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui aonde? Onde a gente está aqui, Douglas? Nós estamos, o local, o que você quer saber primeiro? Onde a gente está. Ó, nós estamos localizados aqui nesse momento num dos bairros mais icônicos da cidade de São Paulo, que talvez você já deve ter ouvido falar, que é certeza. O bairro da Liberdade. Nós estamos aqui na Liberdade, em São Paulo. Nada mais, falar de game num bairro desse, né, cara? É verdade, o bairro... É muito icônico isso. Bairro dos nerds, né, cara? Dos bairro nerds japonês, né, mano? Cara, eu vim aqui quando eu tinha 15, 16 anos, na época que eu era fanático por anime, velho. Eu não saía daqui, todo fim de semana eu tava aqui. Exato. E exatamente estamos na Super Game Collection Show. Isso aí. Esse que é o primeiro Super, né? É, a primeira Super Game Collection Show, esse ano ainda vai ter mais duas, né? Vamos ficar ligado nas datas aí. Exatamente, nós estamos aqui, estamos gravando esse programa, né? Então você vai estar assistindo aí logo depois que o evento já passou. Mas a gente já pede para você vai estar na descrição aqui para você seguir todos os canais da Game Collection Show, para você saber dos próximos eventos que mensalmente tem já, né? O mini evento, né? No Jabaquara, né? Sim, exatamente. Pra quem não conhece, os meus amigos aqui enchendo o saco. Pra quem não conhece, a Game Collection Show acontece mensalmente no Centro Comercial Jabaquara. Para mais informações também, vamos deixar o link aqui embaixo do Instagram oficial da Game Collection Show. E agora, esse ano, vão ter 3 eventos especiais da Game Collection Show, que é a Super Game Collection Show, num espaço maior, com mais público, mais expositores, mais atrações, um evento mais voltado para além da comunidade retro gamer, né? A feira do Jabaquara acontece muito focada no colecionismo, jogos, vendas e compras. A galera vai lá, passa o dia inteiro lá, é de graça, tá? E se você puder contribuir, leve 1 quilo de alimento, caso você colhe em alguma dessas feiras. Mas hoje, nos dias 12 e 13, vai acontecer a Super Game Collection Show e vão ter outras também, outras 2 ainda esse ano. Então fica ligado lá no perfil dos caras para saber das datas, beleza? É isso aí, muito bom. E também siga o God Vibes Podcast, tá aí na descrição também para você seguir o nosso podcast também. Deixa o like, hein, galera? Deixa o like e comenta aí também sobre o nosso papo. Isso. E siga TBT Games no Instagram, @tbt.games. Pode procurar TBT Games, que já aparece no perfil lá. No YouTube é a mesma coisa, tá? Só procurar TBT Games. Tem bastante conteúdo lá voltado a videogames velhos, mas colecionismo, videogames novos também. É um canal aí que eu tenho muito esmero. Isso aí. E também deixa o like lá e, se puder, considere se tornar um membro do clã. A partir de 5 conto por mês você já pode ajudar o nosso projeto aqui no YouTube, beleza? É isso aí. E não posso deixar de agradecer o Rafa Ditz, que está aqui nos apoiando hoje aqui nas técnicas, tá? Então tá na descrição aí também, @RafaDitz_. É isso? Perfeito. Nice. Então, sem delongas, né? O youtuber gosta de falar isso, né? Sem delongas, vamos, youtuber. Estamos com ele aqui, cara. Eu vou falar um negócio pra você. O videogame é um universo muito amplo, né? Tem muita coisa que acontece dentro do universo dos games. E existem coisas peculiares e assim, tem colecionadores muito peculiares de certas coisas. Bastante, cara. E as pessoas que a gente vai conversar hoje, ele é responsável de uma das coleções mais belas e lindas que eu já vi na vida, assim. É verdade. Né? E direcionado para quê? Portátil, né, cara? Que é um outro universo incrível, rolê, né? É outro rolê, não é? É um rolê bem obscuro. É isso aí, então. Quero agradecer desde já o Paulo Zanata, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Paulão. Muito obrigado, Douglas. Valeu, Anderson. Valeu. Tamo junto, cara. É a primeira vez que eu tô fazendo podcast. Cara, eu tô muito feliz. Que legal, cara. E eu fico mais feliz ainda com os elogios aí sobre parabéns. a exposição e saber que o trabalho que eu tive está dando um resultado. A galera tá curtindo. Sim. Isso é o mais importante, né?
no último evento que eu participei também, que foi o AI lá em Belo Horizonte também, foi bem bacana, a galera curtiu demais. E eu fico muito feliz. Legal, cara. Pô, que legal, que bom saber que você tá aqui também, sempre tá junto aí dos eventos com o Wilmers também, né? A gente viu a sua exposição no Canal 3, tava muito legal a sala ela separada com seus itens lá. Então, o Zanata tem uma coleção aí. O Anderson até aí dentro do TBT você vai ver que vai ter alguns vídeos, alguma coisa que você vai passar, né? A gente vai colocar durante o papo aqui algumas transições mostrando um pouquinho da exposição do Zanata aqui na Super Game Collection Show, tá? Mas também o Zanata também vai comentar um pouco mais dos itens que ele tem e tudo mais. Legal. E aí, eu já tenho até uma primeira pergunta pra você, Zanata, porque é o seguinte, você é vizinho nosso de região, cara. A gente é do Vale do Paraíba, né? E você é do litoral norte ali, então... Mas Caraguá faz parte do Vale do Paraíba, viu? Então... Não, Caraguá e Ubatuba, sabia? É a praia do José, isso. Não tem jeito. E aí, cara, como que é ter a sua coleção morando no litoral? Eu fiz essa pergunta pra ele já. Você fez já? Então, na verdade, a minha coleção ela não mora no litoral. Ela mora em São Paulo. Legal. E até por conta, eu moro a 150 metros da areia da praia. Então, do meu portão até a praia, é 150 metros, assim, é muito perto. Não tem como, né, manter a coleção lá. Nós temos o problema de maresia lá, né? Então, você imagina deixar eletrônicos, minigames, portáteis lá, não daria muito certo, né? Sim, cara. Mas aí, então, você mantém aqui em São Paulo? Sim, eu mantenho aqui em São Paulo num guarda-volumes, esses storage, né? Sim, legal. Eu deixo uma parte lá e uma parte fica no meu sogro. O que fica lá no meu sogro? Os videogames que eu mais preciso para utilizar numa exposição, alguma coisa assim, eu deixo mais fácil, né? Tá. Porque toda vez que eu dou convite para fazer um evento, uma feira, enfim, você tem um trabalho para separar os videogames. E eu gosto muito de fazer, como poderia dizer, cenários. Tá? Não sei se vocês já repararam, mas... Sega... Exatamente. Eu tive quando foi? Em 2023, no Canal 3 Expo, eu levei outros videogames diferentes e fiz uns cenários diferentes, por exemplo, com o próprio Vectrex, levei uns Game Watch, então eu crio alguns displays. Né? E nem sempre é fácil, às vezes eu fico pensando como que eu vou fazer, mas sempre no final a galera... Cara, mas isso é uma parada que eu geralmente, eu tenho uma certa dificuldade com a minha coleção de organizar por temas ou por marcas e tudo mais. Numa exposição deve ser mais difícil ainda, porque cada aparelho, cada equipamento tem um tamanho, tem a caixa, tem uns que são mais altos, outros que são mais baixos e tudo mais. Sim. E todas as exposições suas que eu vejo, elas são sempre visualmente muito bonitas. É mesmo? Né? Então, tipo assim, a organização, cara, é sério, se você pegar um Vectrex e deixar harmônico visualmente do lado de um Game Gear, com a caixa do Game Gear, para o negócio não ficar, sabe? Tipo, é difícil, cara, você organizar isso. Não, e o mais assim, até já colocando, rasgando esses elogios de início já, por exemplo, ele coloca como se fosse uma calça jeans, assim, umas calças, e coloca os Game Boy Pocket. Sim. Cara, isso é sensacional, cara. E essa ideia não é bem uma ideia minha, né? Isso daí era... Você viu se em você algum pegar lugar as aí. revistas dos anos 90, as propagandas. as Game Pro, por exemplo, você tá folheando lá a revista, você vê essas propagandas, era muito comum. Verdade. E tinha umas propagandas absurdas da hora, diferente, assim, sabe? A primeira propaganda que eu vi do Game Boy, inclusive, era a bunda de uma mina na calça jeans, assim, e o Game Boy, tipo, o foco, obviamente, era no Game Boy. Mas se você tivesse um olhar um pouco diferenciado, você podia dar um foco na bunda da mina, o Game Boy tijolão, às vezes e era o Game Boy tijolão, grandão, cinza. Pô, exatamente. Que se andar com daquele, você meio que nem anda. Né? Exatamente. Vai duro, assim. A calça vai caindo, né, cara? Não tem como. Pô, legal, Zanata. Muito, assim, sua coleção realmente. Então a gente até convida vocês que forem participar de um evento desse e tendo a exposição do Zanata para vocês verem. Não só que ele tá na nossa frente aqui, né? Mas falar sobre isso. Mas, cara, o que deu em você
de pegar portáteis, cara. E assim, de ir por esse caminho. Eu acho que eu sempre... Na verdade, eu sempre gostei de minigames. Por que eu tô te falando isso? Quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, tinha uma loja onde que eu morava na zona norte de São Paulo, na Vila Maria. Vila Maria. Então você imagina que eu morava na Guilherme Cote, então em frente de casa tinha uma loja que chamava Epicot Center. Então o que acontece? Era uma loja de japoneses que era um tipo papelaria. Então eles vendiam régua, aquelas réguas tridimensional, chegou, não sei se... Sim, Era uma régua que você tinha vários temas e conforme você... Era muito comum na época. Tinha umas borrachas coloridas, lapiseiras, e aí eles vendiam agendas, calculadoras, e aí a cereja do bolo, os Game Watch. Isso era no começo dos anos 1974, 84. Não devia ter 10 anos, tá? Porque isso aí foi no início dos anos 80, cara. 81, 82. Então, tinha Game Watch, cara. Então eles tinham uns Donkey Kong, tinha alguns minigames lá. E eu ia muito. Eu ia às vezes 2 vezes por dia na loja pra ficar olhando lá. Sim. Porque eles ficavam na vitrine, ficavam tudo ligados os aparelhos. Né? E aquilo pra mim era mágico. Né? Eu ficava namorando lá, só que. Nessa época, minha mãe não tinha condições de comprar. E Game Watch sempre foi caro, até mesmo por essa época, sempre né? Foi caro. Porque assim, você tinha. Pro pai, você tinha um minigame. Sim. Você tinha um minigame que era menorzinho, né? Que, sei lá, vendia em feira, qualquer coisa do tipo, e era muito barato. Exatamente. E você tinha os Game Watch, que era oficial da Nintendo. Então, assim, o preço pro pai era a mesma coisa. Por que eu vou gastar, sei lá, na época, em comparação, um Game Watch que é R$200 e um da feira que pra mim é igual por 10 conto, tá ligado? Exatamente. Então, e aí, na idade, eu só namorava os aparelhos, não tinha condições de ter e tal. Aí, acho que um ano depois, 2 anos, já começou a febre do Atari, né? Atari, Intellivision, enfim. Aí, eu e meu irmão, nós ganhamos o Atari, né? E a gente passou por essa fase do Atari, jogava muito Enduro, Pitfall, né? A gente curtiu demais, passava assim, às vezes jogando até durante longas horas, né? Um jogo que me marcou muito foi o Enduro, né? O Enduro, cara. E aí a gente nós passamos por essa fase do Atari. Já zerou o Enduro? Cara, não. Acho que nem tem como zerar. Não. Os jogos do Atari eles só resetam. Vai ficando mais difícil. Eu acho que eu não passei da 10ª bandeirada, que não dá, é impossível. Mas se não me engano, teve na neblina cara ainda. Que ele zerou, não lembro, acho que ele... Travou o jogo assim em pontuação, zerou, né? Deve ter sido. E aí, anos mais tarde, veio a época do MSX, a fase do MSX, onde eu tinha um primo que ele tinha um Hot Beat. Cara, e a hora que eu vi aquilo, eu pirei, né? E a gente jogava muito Funk Mouse. Explica pra galera o que é um Hot Beat, que eu também não sei. Hot Beat é um MSX, como se fosse um computador. Você tem um o Hot Beat é um modelo do MSX? É um modelo, ele era fabricado pela Sharp, se não me engano. Acho que era pela tem Sharp. uns modelos Sharp. Era da Sharp, né? É isso mesmo. Era um MSX, você fazia os programas lá. Eu tinha até um livrinho, um caderno lá que você fazia os programas lá, enfim. E aí nós já tinha alguns jogos que nem aquele Antarctica Adventure, que era do Pinguim, tinha o Funk Mouse, tinha alguns jogos que a gente gostava bastante, né? E aí tinha Metal Gear, cara. Não, sim, mas eu não conhecia. É o único jogo de MSX que eu joguei. Jogou? Eu nunca joguei. Mas eu não joguei em emulação. Nessa época aí nem sabia sabia o que era, né, cara? Não sabia, cara. Inclusive o Metal Gear eu acho que não saiu do Japão, cara. Pro MSX, eu acho que só tem japonês. Eu acho que é só japonês. Cara. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que só saiu no Japão. Sim. E aí depois disso veio a época do skate e tudo. Você andou de skate, Zanato? Andei de skate, Olha andei de só, skate, cara. andei de skate um bom tempo, cara. E aí é engraçado, né? Porque eu acho que eu comecei a ter portáteis, você perguntou de portáteis, minigames, como que eles chegaram na minha vida. No início dos anos 90, eu comecei a amadurecer um projeto para ter uma locadora de videogame. Você comentou também.
E aí eu trabalhava no shopping nessa época já, né, 90, também eu trabalhava de estoquista e aguardando um dinheiro, né, para comprar cartuchos, né? E também o que estava em alta era locadora de CD de música, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas era muito forte isso aqui em São Paulo. Eu ouvi falar depois de velho. Eu fui saber que existia a locadora de CDs. Sim. Depois que elas já tinham acabado, porque na época eu nunca tinha visto, cara. Mas era uma coisa muito comum, cara. E você comentou comigo isso também, cara. Eu achei surreal, velho. Muito legal, cara. E aí o que acontece? Eu trabalhei no shopping nesse período 90, 91 de estoquista. E aí eu saí do shopping e aí tinha um pouco de dinheiro, tudo, comprei uns cartuchos. E aí em 93, eu e meu irmão, a gente conseguimos abrir a locadora que se chamava Odyssey Games. E aí era o quê? Locadora de videogame, de Super Nintendo, Mega Drive. Era baseado no Odyssey ou não? Não, tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, nada a ver. E aí nós tínhamos locação de CD de música. Ah, legal. E também era uma loja, vendíamos acessórios, alguns videogames. Só que no início, o que acontece? Era meio tímido esse lance de a gente vender produtos, tá? E eu vou já explicar o porquê. A gente focava bastante em camisetas, coisas de rock, artigos de rock, por conta da locadora de CDs. Sim. Era o público, né, era que o frequentava. Público, era o público. Pode crer. Aí, anos mais tarde, em 95, a convite de um amigo, eu comecei a viajar para o Paraguai. Aí foi que a loja deu um up. Porque, você imagina, o dólar era 1 por 1. Às vezes eu falo assim, é inacreditável. era uma coisa inacreditável, cara. Era surreal, era mágico. Você ia para lá, para o Paraguai, então você trocava o dólar, mas era a diferença pequena de centavos, né? E, cara, aí foi que a loja deu um up, porque você começava a trazer muita coisa, não só para alugar, como para vender, né? E aí a loja começou a ter um movimento. E aí, quando você tem loja, começa a ter a virar as coisas, a ganhar dinheiro, aí sim eu comecei atrás daquilo que eu sempre quis ter, que foi os minigames, portáteis, mas não pensava nisso de coleção. Não tinha isso, vou colecionar. Não, eu queria ter os portáteis, os minigames que eu olhava nas revistas e eu falava, puta, que legal, cara. E aí começou essa jornada, né? Assim, timidamente, lógico, né? Mas seu objetivo já era colecionar ou simplesmente era só ter, assim? Era só ter. Mas você jogava? Ter. Jogava, cara, jogava. E o que te chamava a atenção, assim, pelo portátil? Pelos jogos que tinha ou porque você podia levar ele em qualquer lugar para jogar? O que era, assim, mais que atrativo para você? Não, acho que o atrativo era os jogos mesmo. Os jogos mesmo, exclusivos que tinham, né? Os jogos mesmo. Eu acho que na minha época, que pegou a época do Anderson também, teve uma febre muito grande dos minigames, assim, ali nos anos 90, que era aqueles que saíam até que tinha Tectoy, lançava, tinha do Street Fighter, do... Os Tectoy Tiger, né? Os Tigers. Lá fora eles eram os Tigers. Os Tigers. Eu cheguei a ter 2 na época, que foi o... Eu tive o Street Fighter e tive o Paperboy. Eu comentei com você, inclusive, que eu tô atrás do Paperboy. E eu tenho já o Street Fighter 2, né, que eu comprei inclusive na Canal 3. E aí eu queria ter esses 2 especificamente porque foram os que eu tive na minha infância, meu primo que me deu. E tinha outros minigames também, um inclusive que era oficial da Tectoy, que era o do Sonic Spinball, um azulzinho com os bolinhos, com os botões amarelos. Você sabe, né, Zato? Eu também tenho. Foi um dos primeiros itens, inclusive, que eu fui atrás pra comprar, né, cara? Mas desculpa, Gordão, você tava falando. Não, era isso mesmo, me chamou muito a atenção, cara, que a gente já conhecia os Street Fighters, já tinha no fliperama e tal, e você vê um portátil que tava lá Street Fighter, cara. É lógico que quando a gente pegava, aí olhava assim e via que era tipo, né, que era igual aqueles outros minigames que a gente tinha lá de vôlei, né, o de carrinho. Você ficava aí beleza, aí dava um desânimo até. Cara, mas sabe qual que é só de ter a cara ali Street Fighter, cara. Mas chegou a pegar isso, Rafa? Essa época de ver esse menino não viu, né?
Você é garoto mais novo, não viu? Mas uma coisa engraçada é que assim, hoje eu tenho esses 2 minigames, né? E eu jogo ali na tela, cara, a tela tá 100%. Só que é muito ruim de ver, velho. É ruim de ver. E eu jogava aquilo com tanto esmero quando eu era moleque, que eu falei, mano, como é que eu passava horas e horas jogando esse jogo? E é um jogo mega simples, tipo o Sonic Spinball. Você, basicamente quando você aperta um botão, ele muda uma animação na tela ali, é tudo monocromático, é muito limitado, e eu me divertia demais. E por mais que a gente entendesse a limitação desses minigames na época, né, Zanata, a gente ainda assim conseguia se divertir com a parada. Sim. Porque era um outro rolê, a gente sabia que não tava jogando no videogame, sabia que não era também um Game Boy, né, mas era divertido por igual, assim. Eu, pelo menos, me divertia muito com esses minigames, velho. Muito legal. Outra paixão que eu tinha, né? Tava comentando de Game Watch, né? De minigame. Nessa loja que eu ia quando eu era mais novo, tudo, na papelaria, né? Que era uma espécie de bazar, tinha os Casio Game. Nossa, eu pirava. Eu achava mais legal que os próprios Game Watch. Casio Game, mano. Os Casio Game, cara. Era incrível, porque ele tinha um lance que você abria o aparelho, né, e na parte superior tinha o alto-falante, né? Então ele fazia um som, cara, era legal. Eu cheguei a ver um desse aí. Era muito legal, cara. Cheguei a ver um desse. Eu ia até trazer para exposição no Canal 3, eu coloquei alguns lá, coloquei os 10 modelos, né? E eu adorava, cara. Então tinha vários jogos e tinha um que chama, acho que é Missile Commando, se não me engano agora. Cara, eu pirava, que era você tinha que detonar os barquinhos, tudo, os aviões, era bem bacana. E o barulho era ensurdecedor, assim, sabe, cara? Da hora. E assim, o Game Boy, ele foi um divisor de águas, assim, pra pontapé mesmo, assim, para as empresas criarem os minigames mesmo. Que assim, os portáteis, né? Porque o Game Boy, ele já era considerado um videogame mesmo, né, cara? Não era um minigame. Sim. Principalmente por ter a forma de poder já trocar os cartuchos. Sim. Pra você acha que era isso mesmo? Sim, eu acho que sim. Eu não tenho os números agora, mas foi um dos videogames portáteis que mais venderam na história, se não me engano. Cara, o jogo mais vendido da história é o Tetris. O Tetris, com isso. certeza o Game Boy foi muito alavancado por causa desse jogo, né, velho? Sim. E hoje, Zanata, você tá com quantos itens na coleção? Eu sei que, assim, lá na Uai, Dogão, o Zanata fez a exposição dele, né? E ele sempre faz um negocinho temático, igual você comentou. Lá ele fez um potinho com pão de queijo. Sim. E colocou pão de queijo de verdade, tá? Pão de queijo de verdade. Eu vi nos vídeos E lá. colocou os Tamagotchi do lado do pão de Tamagotchi, queijo, assim. Pra Cara, confundir. puta sacada, velho. Puta sacada. Tá legal pra caramba. E aí hoje, quando você contabiliza os itens da sua coleção, né? Pode comentar quantos você tem, mas você contabiliza também os Tamagotchi como um item unitário dentro de todo. Por exemplo, comparar... eu tenho, sei lá, não sei quantos portáteis, aí você compara um Vtrex e um Tamagotchi. Você faz essa contagem? Não, eu faço diferente. Por exemplo, hoje, de portáteis... Estou falando Game Boy sem caixa, Game Boy com caixa, Game Boy às vezes quebrado, tudo quanto é aparelho que utiliza um cartucho, a média dos 280 eu devo estar chegando, alguma coisa assim. 280. Muita coisa. Tem bastante coisa, tem muita coisa. Porque assim, você pensar que a grande maioria, não sei se todos, acho que não todos, né? Mas a grande maioria tem caixa, né? Sim, a grande maioria tem caixa. Então... E muitos aparelhos que eu não tinha caixa, depois eu acabei pedindo para um amigo, o Alessandro, montou, fazer né? isso. Aí deixou ele CIB depois. Né? Sim, exatamente. Até porque acho que fica mais legal, até para você fazer uma exposição, um evento, acho que fica legal. Muito bom. E aí tem os minigames, que para falar a verdade eu ainda não contei, não tenho ideia. Tem uns Tamagotchi, você sabe, tem relógio. Os relógios de pulso que são minigames, né? Tem uns relógios também da Casio que não são de pulso, é tipo um rádio relógio mesmo. Sim.
Tem as Tem agendas. jogo? Tem jogo. Doideira, Tem cara. jogo, cara. Da Cássio. Da Cássio, cara. Da Caraca, Cássio. que legal, Acho que no velho. no meu Instagram, acho que deve ter algumas fotos lá. Eu lembro de um relógio da Cássio que ele era uma agenda telefônica também. E eu tenho também uma agenda, você falou em agenda, eu tenho uma agenda da Cássio, cara, lacrada. Não tá lacrada, mas é novo, a agenda é nova. E tem um jogo de futebol, cara. Eu nunca vi isso. Pra falar a verdade, eu acho que só eu tenho esse item, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta, Zanata. Na época que eu assistia muito Rede Manchete, Tá. tinha um comercial de uma agenda eletrônica que ela chamava My Magic Diary. Tá. Você lembra desse item? Lembro, tenho, cara. Você tem? Tenho. É da Nossa. Cássio mesmo. Então, é da Cássio. Você falou da agenda da Cássio e eu acabei lembrando, Sim. cara. E assim, era uma agenda telefônica, né? Meu pai chegou a ter uma agenda telefônica na época, mas era daquelas chinesinhas e Sim. tal. E eu era louco pra ter uma dessa porque eu via na propaganda da Cássio o moleque jogando na My Magic Diary. E o legal é que essas agendas aí, essa My Magic Diary, acho que é isso, Diary, ela sai um pouquinho era um pouquinho diferente das agendas comuns, porque elas tinha uma que era verde, tinha uma que era azul, Isso, tinha elas uma eram laranja, coloridas, elas né? eram coloridas, a embalagem é diferente, acho que é para pegar o próprio público, né? Mais Jovem, infantil, assim, mais né? jovem, Pra né? pegar o público mais jovem e depois os mais velhos colecionadores, né? Porque vai querer ter todas as Exatamente. cores. Aham. Exatamente. E o reloginho do Silvio Santos falando a hora, você tem? Não tenho, eu vi... Esse eu não sei qual que é. Você não chegou a ver esse? Não. Antes, o Silvio Santos com aquele trabalho dele do baú, né? Da felicidade lá. Aham. Aí um dos itens que ele tinha era um relógio que quando você apertava falava as horas, mas quem falava as horas era o próprio Silvio. São exatamente 10 horas. Mano, o Silvio Santos era muito visionário pra umas paradas, né, velho? muito. Mesmo o computador do milhão não ter vendido tanto, ainda assim a ideia era genial, cara. O que eu tenho do Silvio Santos é aquele minigame Show do Milhão da Tectoy. Eu sei qual que é. Eu sei qual que é. Sensacional. Muito louco, cara. Muito Sensacional. legal. E hoje, engraçado, né? Antigamente era tão barato, cara. Você pagava às vezes 10 reais, 20. Hoje os caras estão pedindo 500 reais, 700, 1.000. Não, cara. A Rafa, Absurda, cara. a Rafa, né, minha namorada, ela... Na época que ela fez aniversário, ela era criança, ela pediu um minigame do Show do Milhão pra tia dela. Só que era a tia rica. Aí, em vez de ela dar um minigame do Show do Milhão, ela deu o Mega Drive edição especial do Show do Olha. Milhão. Que é bem melhor, eu Que é acho. muito melhor, Muito obviamente, né? Com certeza. Caramba! Pô, sensacional. E da sua coleção, qual o item que é o mais caro? Que você acha que é o mais... O item que é o mais caro. Eu acho não, tenho certeza que é o Vectrex. Eu ia falar. Vectrex. Eu tenho certeza. E eu tenho acho que uns 10 jogos dele. Na época que eu comprei de um amigo muito querido do mundo também dos videogames, que é o Marcão lá de Franca. E ele acabou me vendendo tudo. Ele falou, cara, você vai cuidar bem dele, vou ficar feliz também pra você. Uhum. E aí, depois do Vectrex, eu acho que tem o Game Boy coreano, que é o Comboy. Que eles foram, assim, eu acredito que as informações às Que é vezes... aquele que tá ali, né? Tem poucas informações na internet sobre ele, né? Mas uns falam que foram feitos 10 mil, outras pessoas falam que foram feitas 5 mil unidades. Cara, se for 5 mil unidades, ele é raríssimo. né, Raríssimo. velho? Não, ele já é raríssimo, Já é mas raríssimo. 5 mil, velho? Fora dos 5 mil que foram feitos, quantos devem existir hoje? Então, exatamente. E aí... Agora a pergunta é, qual Coreia foi feita? Aí vai ficar mais raro. Na Coreia do Sul. É, Coreia do Sul. E quem fabricou foi a Hyundai. Ah, Hyundai. Hyundai, cara. Legal, mano. Bem bacana, cara. Que legal, cara, porque ele foi fabricado pela Hyundai, mas ele não perdeu a identidade visual da Nintendo, Não perdeu, né? exatamente. Porque quando a gente tinha, pelo menos aqui no Brasil, durante essa época que tinha outras empresas fabricando consoles que eram vendidos em outros países, mas por causa que tinha que ter uma nacionalização, acredito que a Coreia do Sul deve ter passado Gradiente, por né, isso por exemplo, também, sim. né? Uma empresa nacionalizada ali dentro que produziu um equipamento Sim. como esse lá, de origem lá, coreana. Muitas vezes aqui no Brasil a gente mudava, né, a identidade do console, né? Mesmo não tô nem dizendo os clones, eu tô dizendo videogames oficiais mesmo, assim, né? Próprio telejogo e por aí vai, né? Nossa, mas cara, umas coisas que você não imagina, né?
É de doideira. encontrar umas coisas assim. E o item, beleza, tem esses mais caros, Os mais mas caros. talvez não seja talvez o que você mais goste. Às vezes pode ser isso, né? Mas o que você tem, assim, algum item com muito carinho, assim, cara? Eu Que tenho... tem algum sentimento, Então, talvez emocional. Eu Olha- tenho um sentimento pelo seu item, tá, ô Zanata? Qual? Que é aquele Game Gear. É o Game O Gear, Game né? Gear azul, eu acho ele a coisa Ah, mais o linda. Rei velho. Leão, né? É, o Rei Bem Leão. bacana. E E ele tem o- tem a caixa, velho. Sim, A caixa tá sim. impecável, Zanata. Sim, cara. Coisa Eu- linda. Eu ia Já trazer... que você quiser vender, tá? Valeu. Eu vou lembrar de você. Por favor. Eu ia trazer um do Sonic também, tem um outro... Aliás, Game Gear tem alguns, só que não tem espaço, né? O dia Você que... tem o da Coca-Cola? Cara, eu já tive da Coca-Cola, eu vendi, me arrependo até hoje. É, você me contou isso, verdade. Eu Eu sempre vou- pergunto pra vocês, eu, né? na Você idade- já me falou. Na verdade, eu vou ver se eu compro novamente, talvez esse ano aí, vamos ver. O Tudo cara, certo. que é colecionador de portátil, ele é colecionador de pilhas também. De pilhas, exatamente. Você tinha Evered, pilha Ah. Evered, pilha... Evered? Tinha. Evered. Nossa, eu só lembro da Energizer, Evered era... Rayovac. Era pilha do Era do gato. gato, exatamente. Eu só Que lembro que doideira. meu pai trabalhou Isso. lá, só lembro disso. Aí. Que é Everready, né? Mas a gente fala Evered no Evered. Brasil. Como é que é? Fala de novo. Everready. Olha só, Evered. que inglês aveludado, É? cara. Zanata, hoje você, como você falou, né? Você ainda quer comprar, por exemplo, esse Game Gear esse Coca-Cola. Game Gear Coca-Cola. E hoje você ainda compra, obviamente, itens, mas com que frequência? Antes você estava mais assíduo indo buscar uns itens, ou hoje você deu uma parada, porque a gente sabe que o preço não está lá, essas coisas. Tá cada vez mais difícil. Como é que fica esse seu processo de aquisição de novos itens? Ah, eu coloquei o pé no freio já faz um bom tempo Aham. já. É por conta dos preços mesmo. Sim. Não, engraçado que não só aqui no Brasil, como lá fora, no eBay mesmo, você vai pesquisar algum item que até um ano atrás custava um valor, hoje em dia tá absurdo. Aham. Só que é o seguinte, eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, o Leandro Martini, ele já está lá há uns 10 anos. E o que acontece? Eu conheci ele na época que tinha a loja de videogame, a locadora. A gente fazia negócio e tudo, ele me vendeu uma vez uns cartuchinhos de Game Boy, a gente ficou muito amigo. Aí ele casou, né? Ele foi para os Estados Unidos, casou, tá morando lá há 10 anos. E o que acontece? Eu compro os itens pelo eBay e vai tudo para o endereço dele. Ah, legal. Então ele tem bastante coisa minha lá, tem portáteis, minigames. E ele acaba mandando para mim, né? Aos poucos, né? Uhum. Para não passar não estourar o Sim, valor. Sim, esse tipo de coisa. ele acaba enviando para mim, né? Aí manda como gift, né? Cara, assim, você passa um produto $80, por exemplo, 70, porque não adianta você pegar por exemplo, um aparelho, lá 2 aparelhos que vem numa caixa, você colocar $10, $20, ou então alguma coisa que você não vai dar certo, né? Sim. Então você colocar pelo menos um valor ali que seja, o cara não vai, como que se diz, dar algum tipo de problema, né? Mas assim, você vai ser taxado, não tem jeito, pelo menos você vai gastar aí Uma coisa aí, né? um valor bem alto aí, cara. Bem alto, quase uns 90% aí a mais você vai gastar, cara. É doideira, né, cara? Doideira, cara. A taxação no A Brasil, taxação tá ela absurda, cara. Ela é difícil. Cara, hoje você tá nesse meio de colecionismo já tem bastante tempo, né, Zanata? Você conhece muita gente e eu como colecionador, eu sei o quão difícil é a gente ter ciência de outros colecionadores que às vezes têm o mesmo nicho dentro do colecionismo que a gente. Mas como você faz isso há muito tempo, você conhece outros colecionadores de portáteis e hoje você consegue equiparar assim o tamanho das maiores coleções de portáteis, se você está com um dos maiores, que se tem conhecimento pelo menos. Então, eu tenho conhecimento, assim, eu sei que tem pessoas que têm muito mais aparelhos, não tenho dúvida, assim, não só de portáteis, mas videogames mesmo, né? Tem muita gente aí no Brasilzão aí afora que tem uma coleção enorme mesmo. Sim. Mas- Eu digo dentro do Brasil mesmo, né? Dentro da Sim, nossa comunidade sim, brasileira sim. aqui.
que nem você pega, que nem o Mamed. Então é uma coleção enorme, tá no Ranking Brasil. Mas ele já não entra mais porque ele já não mora mais aqui, tá na Espanha. Exatamente, tá na Espanha, exatamente. já vale, tirar né? do ranking, não vale mais. Aí você pega colecionadores, que nem lá do Rio de Janeiro. Tem o Felipe Borges, que tem uma coleção imensa, gigante. Tem aqui de São Paulo, eu conheço de portáteis, tem um amigo meu que é o Alexandre Alipe, que tem uma coleção bem bacana também. É uma coleção que está crescendo, né? É uma coleção bem bacana. Mas eu sei que tem bastante pessoas aí que tem coleções enormes. E quando eu fui homologado pelo canal 3, não, desculpa, pelo Ranking Brasil em 2017, eu já tinha mais ou menos em mente alguma coisa de fazer um tipo de exposição, alguma coisa no futuro, e que isso fosse dar uma alavancada. Mas você já estava na Canal 3 nessa época? No Canal 3? No Canal 3 entrei em 2004. Então fazia muito tempo que já estava no Canal 3. Quem me convidou para o Canal 3 foi o Rodrigo Tadeu. Legal. E na época ele falou para mim, Zanata, não tem volta, cara. Você entra pro Canal 3, cara. Como que é, né? Uma religião. E aí você vai entrar pro Canal 3, você vai gostar demais dos eventos, vai participar, tudo. E assim, desde 2004, cara. Eu casei em 2003, 2004 eu já tava enfiado lá nos eventos de game. Já querendo fugir do casamento um ano depois, né, Zanata? Já pensou, cara? Nossa, minha mulher ouviu isso. Brincadeira. Senhora Zanata. Senhora Zanata, tá aqui me ajudando, viu? Tá aqui, legal. Tá aqui. Dá uma força pra mim. E você tem acompanhado aí, né, nesses últimos anos, assim, que o videogame ele tem mudado um pouco o que já vinha de muitos anos, né? Antes a gente tinha um console que ele ficava paradinho do lado da TV e tá parecendo que os videogames estão querendo ir pra mão de todo mundo, virar um handheld aí. Né? A gente já vê isso com a Nintendo, que já com o lançamento já de um segundo Switch, é a primeira vez que a Nintendo usa o mesmo nome de um videogame número 2, né? Porque é um negócio que deu muito certo. Já teve uma tentativa da Sony pro PlayStation 5 de ter um portátil, de querer ir pra mão, assim. E como que você tem acompanhado isso, assim? Você acha que realmente é algo pro futuro, que o videogame vai sair da sala ali? Ou pode continuar ali, né, igual o Switch, que você pode ter ele ali no deck dele, jogar na TV, na dock dele. Portátil, O que você tem acompanhado isso aí, assim, cara? Eu acho que é uma tendência, eu acho. Tem não só a Nintendo, como tem muitas empresas que estão fazendo videogames mais ou menos nessa linha aí. E eu acho que os portáteis, ele não é nicho, né? Mas é um tipo de aparelho, de tendência que assim, eu acho que vai assim, não é sobressair, mas vai vender tanto quanto um console mesmo. É engraçado que você vê, muitos anos atrás, pelo menos há 20 anos atrás, quase ninguém queria saber de portátil. Exatamente. Ninguém queria saber de portátil. Mas era uma parada um pouco de luxo também, né? Portátil mesmo era um pouco de luxo, porque ele não era o seu console principal. Pelo menos pra realidade brasileira, assim, não vou dizer todo mundo, mas uma boa parte da realidade dos brasileiros, ter um console de mesa, um console pra você ter no seu quarto ou na sua sala, e um Game Boy, né? Eu digo um console mais robusto, um Game Boy, um Atari Lynx, um Game Gear que fosse, era um item um pouco mais de luxo, porque esses aparelhos eles eram caros, né? Então para os pais comprar um videogame e ainda um portátil já era uma parada um pouco mais difícil. Pelo menos na minha geração dos anos 90 era, né? Eu tenho um pensamento aí, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso aí também. Eu sei que com a modernidade, a gente podendo jogar online, cada vez menos a gente joga com o Player 2, assim. A não ser na casa que você tem ali um irmão ou casal ali joga, né, junto, assim. A tendência é de você estar um pouco mais solitário mesmo no videogame. Mesmo jogando online, né? Mesmo jogando online com muitas outras pessoas. Será que isso pode ter sido uma tendência? Porque, que nem você falou, há 20 anos atrás a gente não tinha esse negócio do online. Então a gente convidava os amigos para ir na nossa casa jogar. Entendeu? Eu queria jogar futebol, cara, só era assim. Então tinha muito os multitaps, né?
Sim. que aí trazia mais pessoas ainda para jogar. Mas hoje, assim, eu me vejo... Não sou, assim, o hardcore mais do videogame, né? Mas, assim, eu me vejo quando jogo um console sozinho, né? Não tem mais ninguém. Quer jogar com alguém, chamo lá e a gente joga online. Você acha que isso contribuiu para vir mais pro portátil, Anderson? Porque o portátil eu não posso hoje compartilhar com você e jogar junto, por exemplo. Sim. A não ser o Switch que dá Sim. ainda, né? Pra você pegar um controlinho assim. Vocês acham que tem alguma coisa a ver isso? Cara, eu acho que sim. Mas isso sempre foi uma realidade muito do brasileiro, né? Porque, por exemplo, se você for pegar desde os anos 90 no Japão, todos os consoles eles tinham alguma forma de você jogar online. Por mais que fosse uma internet muito badarosca de escada, você já tinha modem e você já tinha o serviço de internet no Super Nintendo. Desde o Mega Drive também. Né? O Dreamcast, cara, ele foi lançado em 98 e ele já tem um modem. Você já consegue colocar um RJ45 nele. Então as empresas elas sempre tentaram emplacar o jogar online, ou pelo menos uma experiência online para quem tá jogando, né? É que no caso da nossa realidade, a nossa realidade brasileira, a gente, tipo, a internet demorou para chegar aqui, uma internet com qualidade, e a gente sempre teve esse negócio um pouco mais rua. Tipo, de ter os amigos da rua, de ter os amigos da escola e colar em casa pra jogar videogame. Então, por mais que isso fosse um negócio um pouco mais geracional e muito presente também nos outros países, ainda assim as empresas há muito tempo elas já estão querendo emplacar um online. E aí isso começou a, de fato, aqui, pelo menos aqui no Brasil, ser viável na geração do PlayStation 3 e Xbox 360. Né? Mas sim, eu acredito, respondendo a sua pergunta, eu acredito que isso contribui sim para a questão dos portáteis, né? Mas, por exemplo, cara, o Game Boy, a experiência pro japonês, uma das experiências mais legais pro japonês, e assim, os jogos do Pokémon, por exemplo, que saíram pro Game Boy, eles saíram no começo dos anos 90, mas para você pegar todos os Pokémons, você tinha que trocar com seu amigo. Então percebe que a experiência ainda assim, com a outra pessoa, ela era essencial dentro do contexto do jogo, que era colecionar Pokémons. Sim. Então você tinha que pegar Você o cabo tinha Link, se trocava. você pegava o cabo Link e ligava no outro console, e isso se estendeu para praticamente quase todas as outras versões do Pokémon, pelo menos até o DS ali mesmo, né? Então, assim, o portátil não significa que é pro jogador solitário ainda. Eu acho que não, cara. Sim. Eu acho que não. Eu também acho que não. Também. Bom, interessante, interessante. E assim, com o passar do tempo, o que você acha que vai ser o universo dos portáteis pra frente, assim? Você acha que tem uma tendência a crescer mais? Você acha que vai ainda sair uma empresa, por exemplo, uma Sony, e lançar mesmo um portátil mesmo assim? O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que também tem o fato de não ser um portátil específico, mas uma espécie de telefone, de smartphone, que você pega o da Asus lá, o Zenfone, o ROG. O ROG. ROG Ally. Que é praticamente um computador, né? Você tem uma coisa absurda lá de qualidade de jogos. Eu acho que tem muito a ser explorado ainda nesse... Te brilha os olhos, Zanata, esses mini PCs que acabam se tornando consoles como Steam Deck, ROG Ally e talvez até o polêmico Zinix da Tectoy? Sim. Você tem o Zinix? Não tenho. Mas eu pretendo ter. Aí, ó. Eu confesso que eu também. Mas eu pretendo ter, pretendo comprar um usado quando tiver num preço metade do que tá agora. Eu acho que o cara que vai comprar ele hoje já vai comprar e segurar ele, Anderson. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque o cara que tá querendo ele é por outros motivos. Não, eu não disse que vai ser fácil, mas vai ter alguém que vai vender, cara. Com certeza, vai aparecer. Às vezes a gente sempre precisa vender alguma coisa de vez em quando aí. Tô lá com alerta lá, todo dia que aparecer um Zinix nessa faixa de preço aqui, ó, vou receber um e-mail e eu compro. O problema é que é muito caro nesses aparelhos, né? Tem aquele, eu até esqueci o nome do outro, que é o maior lá. O Steam Deck e o ROG Ally. Steam Deck. O Steam Deck é meu sonho de consumo. Eu sei porque hoje eu consumo muito jogo indie. Consumo não, né? Eu tenho vontade de consumir muito jogo indie que só sai exclusivo pro PC. E eu perdi um pouco do hábito de jogar em PC. Esse ano mesmo vai ter uma porrada de jogo de lançamento de jogo indie e eu não consigo jogá-los
não consigo jogá-los porque eu perdi o hábito de jogar no PC, tá ligado? O Steam Deck ele é a cara do PC mesmo na mão, né, cara? Não tem jeito, cara. Então, a galera é uma boa opção. É isso aí, gente, ó. Então vocês estão ouvindo aqui a movimentação. Estamos aqui, né, na feira. Ó, tem até o rapazinho ali sentadinho. O Doug até acordou, assim, que o papo tava tão legal aqui, a gente tava tão viajando. Não, peraí, a gente tá na feira, vamos. Tamo na feira, onde que eu tô? Quem sou eu? É aqui, ó, atrás do Zanata tem um Gundam aqui, ó. Mostra gigante, ali, igual do japonês mesmo, lá do Japão, lá. Igual do Japão, do mesmo tamanho, mesmo será? Tamanho. Não dá pra ver ali, ó. Mas... tampou um pouquinho, mas eu acho que na outra depois a gente mostra lá. Mas, cara, falando em feira, né, como que é legal você vir numa feira, que é uma feira de venda, trocas e tal, e poder lidar na porta ali com uma coleção dessa, né, cara? Pô, sensacional. Então, não perca, gente, de sempre, se vocês verem aí desses eventos, se você saber que o Zanata tá nele, vai lá pra você dar uma olhada. É isso aí, você cara. vai encontrar uns negócios muito legal. E depois eu vou lá dar uma olhadinha mais com calma. Eu fiz umas filmagens ali, vou fazer depois umas um pouco mais detalhadas. Eu tenho ainda mais uma pergunta pro Zanata. Bora. Zanata, você comentou que, de novo, né, você continua comprando itens e tudo mais. Hoje, ou pelo menos durante uma boa parte do tempo em que você coleciona, o seu foco sempre foi mais ter uma quantidade maior de itens ou itens mais obscuros, mais raros, mais diferenciados? Como é que funciona esse processo assim, de compra? Como é que você define que você quer ter um portátil dentro da sua coleção? É mais pela raridade, pela exclusividade, por ele ser legal, ou mais vou focar em ter uma coleção maior? Qual que é o rolê? Não, hoje o rolê é o seguinte, é mais itens, não obscuro. Por exemplo, edições limitadas, alguma coisa nesse sentido, né? E você falou também, alguma coisa diferenciada também. Eu já tô há alguns anos já nessa pegada, né? Tanto que lá no meu amigo que mora nos Estados Unidos, o Leandro, ele tem alguns PSP, algumas edições limitadas, coisas que eu não consegui aqui. Do God of War, esses daí? Não, God of War eu tenho. Você tem os dois, né? Você já comentou comigo. Tem os dois. Preto e vermelho. Quais edições especiais que tem do PSP? PSP tem aquele Kingdom Hearts. O Kingdom Hearts, tá. Tem o do Final Fantasy, o Crisis Core? Uma edição especial? Não lembro agora. Não tem. Tem o do Gran Turismo, tem do Rock Band. O do Gran Turismo é branco, não é? Não, a caixa é preta do PSP. O console. Ou ele é preto mesmo, normal? Ele é preto normal. Tem do Rock Band, tem da Hannah Montana. Acho que é isso, Hannah Montana. Tem vários, eu não vou lembrar agora todos, mas tem bastante item. Agora, por exemplo, do PS Vita, eu tenho o do Gundam, também eu trouxe, mas não consegui montar. Tem do Call of Duty, tem alguns modelos. E qual que é o santo graal que você procura, assim, que você, mano, esse aqui, o dia que eu tiver na minha coleção, eu zerei o game? Você tem algum, de assim? aparelho para comprar, você tá falando? O aparelho que você mais cobiça. Olha, eu acho que eu tô cobiçando agora o Game Gear da Coca-Cola. É o PSP, a edição do Metal Gear, cara, que eu ainda não tenho. Eu tenho do Long Box lá, mas a da caixa, eu não lembro agora qual que é o modelo, mas eu tenho uma edição do Metal Gear que, cara, eu tô doido atrás, cara, doido. E pra quem não sabe, o Zanata tem alguns itens exclusivos que só ele tem, né, cara? O Zanata, vamos colocar aí na tela, galera, o Virtual Boy customizado que o Zanata fez nesse esquema de... como é que chama isso de exército? É camuflado, né? Camuflado. Você que customizou isso mesmo ou você mandou customizar? Não, customizei. Eu acabei não trazendo ele pra cá, pro evento, porque... Mas eu vi lá na UAI, eu vou colocar a imagem dele aqui, que é lindo, cara. Eu ainda muito bom, cara. Obrigado, mas eu ainda consegui, eu ainda não terminei ainda de customizar, porque... eu vou colocar uns detalhes em couro nele. Olha que legal. Então eu vou fazer um negócio... mais diferenciado ainda. Diferenciado ainda, exatamente. Legal. E você já customizou algum outro item, assim, e pretende customizar e tal? Entrar um pouco mais nesse rolê de customização mesmo? Ou não, ainda não. Acho que foi o primeiro. Foi o primeiro, é. Interessante. Foi o primeiro. Só estou customizando só como que se diz?
que se fala? As caixas? As o quê? caixas, As é. caixas, né? As caixas. Legal, bacana. As caixas, os expositores, para dar uma... Um ar de experiência visual mesmo, né? Da hora. Para deixar mais bonito, né? O visual, né? Cara, e parabéns, viu? Que coisa linda. Sua coleção é de longe uma das visualmente mais bonitas, cara. Com Parabéns, certeza eu cara. acho que é uma das Obrigado. mais bonitas mesmo. Eu tive, assim, na verdade, essa coleção, se você pegar, desde que eu entrei no Canal 3 em 2004, 20 anos, mais de 20 anos, assim, foram muitas coisas foram oportunidades de compra, por bem mesmo, muita coisa foi presente. E assim, eu acho que eu peguei uma época que ninguém queria comprar portátil, era muito barato e eu estava focado nisso, né? Isso que acabou fazendo com que a coleção crescesse bastante, né? Porque hoje em dia você colecionar Não é fácil, né? Realmente. Sabemos, fácil. né, Dogão? Poxa. Porque o Dogão se faz de não colecionador, mas ele coleciona, tá, galera? Tem alguma coisinha só. Uma Olha que coisinha legal. só, uma coisinha só. Tem Segue essa DX na caixa. Olha, Que apareceu lá, jogaram na rua e eu peguei. Zanata. Por que Zanata? Que você falou que não é seu sobrenome, cara. não é, cara. Zanata é um apelido. Tem um amigo que chama Roberto Nonô. Ele, em 89, eu fui fazer uma brincadeira com ele, uma zoeira com ele, que era terrível. Era Aí da zoeira. Era da zoeira. Aí ele olhou pra mim assim, do nada, falou, Zanata, vai pagar caro por isso. Cara, Aí e pegou. ficou. Aí todo mundo começou a me chamar de Zanata, não começaram a piada, não começava a dar risada e ficou. Ele Olha ficou só. Zanata. E aí depois eu perguntei pra ele o porquê de Zanata. Na época, tinha um argentino que jogava no Palmeiras, que ele era Zanata, o nome dele. E ele falava que eu era parecido com o cara. Pesquisa aí Eu não sei depois. nem quem é o cara. Pesquisa aí depois, galera, se o jogador Zanata parece com o Zanata. Porque eu realmente eu não lembro, eu não sei quem é, você sabe, Eu Dogão? não sei, eu não nunca, faço eu nem, ideia. não Nunca fui acompanho ligado. futebol eu também. também nunca fui ligado muito em futebol, ligado. não. Meu pai adora, mas... Mas ele falou que eu era parecido e ficou. Aí cara. ficou, interessante. Curioso, Pô, curioso. sensacional. E Zanata, se caso você subir a serra algum dia e quiser ir lá trocar uma ideia com a gente no nosso estúdio Por com mais favor. tempo, Vamos. fica à vontade, viu, cara? Tá bom. Eu É vou sua sim, casa. cara. Em Caraguá, de vez em quando eu tô lá, que tem um irmão que mora lá. Eu sempre, Então de vez em quando eu tô lá. Então você tá super convidado o dia que você estiver lá em Vamos Caraguá lá. também. Queimar aquela carne lá, Demorou, hein? Demorou, Já interessante. tá Demorou. convidando já, né? Com É que certeza. praia não tem outra coisa a fazer senão queimar uma carne lá, né? Exatamente. Será um prazer recebê-lo. Pô, sensacional. É isso aí, Zanata. Muito obrigado pela sua presença aqui. Valeu demais, Você tem Zanata. mais alguma pergunta pra ele? Alguma coisa? Eu acho Não, que- tranquilo, só uma honra, satisfação trocar esse papo aqui, que é Obrigado. muito da hora, mano. A gente se conheceu lá na UAI, né? A primeira vez que a gente de Sim, fato conversou, mas eu já conhecia a sua coleção, já conhecia as suas exposições e, mano, Obrigado. satisfação monstro. Obrigado. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado. Que eu falei no início, o primeiro podcast que eu estou participando. Primeiro e o melhor, tá? Primeiro e o melhor, lógico. Eu sempre fui meio assim, sabe, é tímido, né? Você acaba travando na hora de conversar, mas, Aham. Nada, mas papo espero é que da todos hora. tenham gostado, mas Não, foi eu adorei, sensacional. tá? E Oh, que obrigado, legal. obrigado pelo convite aí, é uma Imagina. honra pra mim, tá? Sensacional. Não, com certeza a honra é nossa de estar recebendo você, porque você é o cara que tá aí, né, prolongando essa história de coisas que, a gente viu, às vezes conseguiu jogar na época, às vezes não, só via de longe, e conhecer coisa nova que, eu acho que ali, cara, uns 60% ali eu nunca vi na minha vida, cara, do que você tem ali, pelo menos ali na Tem exposição. muita coisa que eu também nunca tinha visto. Eu Nunca já vi, eu já cara. tinha conhecido assim em vídeo e tal, de nome, mas E eu estou tenho uma ideia agora num próximo evento, talvez no canal 3 Expo desse ano, levar para o público uma experiência maior ainda, melhor visualmente, não só de aparelho, com que ela possa jogar, tá? Ter uma experiência bem bacana e levar itens bem diferenciados mesmo, tá? Aí estamos já indo para uma linha mais de
de minigames mesmo, algo bem diferentão mesmo, Olha tá? que da hora. Minigame me pega demais, velho. Tá. Minigame, muito Minigame o bom. bagulho é louco. Me pega demais. Muito bom. E é isso aí. Então, você que está acompanhando o nosso canal, se tem alguma rede social lá que o pessoal possa dar uma olhada? Tem o Instagram, que é o Zanata_Paulo. O Facebook tá Paulo Zanata. Tá? A gente vai deixar na descrição aqui, galera. Segue o Zanata lá nas redes sociais, acompanha lá as fotos, as imagens da coleção que, mano, é um item mais bonito que o outro. É isso aí. Muito obrigado aí pela presença de vocês que estão assistindo aí esse vídeo, nesse momento. Muito obrigado, tá? Apoie também aqui os nossos canais, seguindo, né? Tanto o God Vibes Podcast quanto o TBT Games também. E o Rafa Dits também. O Rafa Dits também, certo? Então vai estar tudo aí na descrição. Nos apoie aí porque a gente faz isso tudo aqui com muito carinho para apoiar mesmo a comunidade do retro game aqui no Brasil, né? A comunidade não só do retro game, do videogame em geral, né, cara? Porque aqui no evento desse você vê de tudo, cara. Então é muito legal e obrigado por você que veio aí. E deixa o like, hein, galera. Deixa o like e comenta aqui embaixo também alguma curiosidade sua aí, uma relação que você tem com os minigames, com os portáteis. Engaje esse vídeo aqui e considere se tornar um membro da TBT Games, hein? 5 conto por mês, a partir de 5 conto, uma porrada de benefício. Então, se puder ajudar, tamo junto demais. Valeu, galera. Muito bem, até a próxima, fica com Deus e até mais. Valeu! Valeu, galera.